Olá, meu nome é Luciana Lima, sou professora da disciplina de Mecanismos do curso de Engenharia Mecânica. E iremos dar continuidade ao estudo dos mecanismos no capítulo 3, Síntese Gráfica. Bem, nesse capítulo vocês irão ver técnicas simples para habilitá-los a criar soluções de projeto de mecanismo para algumas típicas aplicações cinemáticas. Então, projetar um mecanismo graficamente será dimensionar os elos para o movimento desejado. Mas que tipo de projetos? Então, mecanismos, eles estão em todas as áreas, vamos dizer assim. Podemos dizer que eles estejam aqui deixa eu pegar aqui um apontador, pronto, aqui. Na área técnico-científica, na área industrial e na área da sociedade em geral. Então, vamos dizer que precisamos criar aqui uma máquina de gravidade zero para treinamento de astronautas. Então, ela deve levantar uma pessoa, gerar uma aceleração negativa de 1g, né? Então, pelo maior tempo possível. Outro tipo de mecanismo, né, seria aqui na área industrial, onde um mecanismo ele viraria aqui essas panquecas, né, automaticamente, enquanto elas passam pela frigideira e depois elas são colocadas novamente numa esteira. Um tipo de mecanismo que, após o estudar esse capítulo 3, vocês poderão projetar. Aqui, né, um exemplo de um mecanismo para melhorar aqui a mobilidade, né, de uma pessoa. Então, pode ser projetado aí. Mas existem algumas técnicas, né, para validar, no caso, a qualidade desse projeto, né, de mecanismo. Então, vamos ver que a determinação do ângulo de transmissão, por exemplo, e as singularidades de um mecanismo são itens bem importantes no caso do projeto de mecanismos. Mas, antes de chegar na definição de ângulo de transmissão e singularidades, podemos verificar aqui a questão da síntese desses mecanismos. Então, esses conceitos são importantes aí para verificar, por exemplo, na síntese qualitativa. Então, vamos utilizar o quê? Que tipo de ferramentas? São ferramentas a partir de uma prancheta, né, aqui, com régua, transferidor e apenas desenho graficamente, você pode projetar o mecanismo, certo? Mas é uma ferramenta um pouco limitada. Por quê? Nós não podemos verificar a questão do movimento, né, do mecanismo. Mas já através de um CAD, isso fica mais fácil, né? Então, de você projetar e até de fazer algumas análises também, né? Então, você pode ter, através de análises sucessivas, né, até uma otimização desse projeto. Então, hoje, os CAIs, eles fazem essa análise, né, por exemplo, uma análise estrutural, né, de um mecanismo, onde você pode determinar a força, né, e o deslocamento nas juntas de um mecanismo. Na síntese de tipo, vocês vão verificar o quê? A questão do desempenho, né? Então, fabricação, o custo, a viabilidade e a manutenção. Então, nesse item da síntese de tipo, por exemplo, aqui nós temos uma linha, né, de fabricação de carros, né, onde os robôs, né, eles são responsáveis por 70% das tarefas relacionadas à fabricação. Então, eficiência e ergonomia também. Mas, mesmo numa fábrica assim, vai existir a possibilidade da criação de alguns mecanismos. Bem, mas para se projetar aí, nessa síntese de tipo,
que tipo de mecanismo é adequado para cada situação. Então, vocês podem escolher desde um mecanismo de 4 barras, um atuador pneumático, um atuador hidráulico e uma solenoide para resolver algum típico problema de engenharia numa linha de produção. Então, por exemplo, para aqui, o caso da pintura, né, do carro, colocação aqui da porta, até aqui a parte de transporte dessa carroceria. Então, é um mecanismo. Então, que tipo de mecanismo é adequado para essa situação? Mas verificando também a questão do ponto de vista, né, de fabricação, de manutenção e também de a própria custo, né, que é muito importante também. Na síntese analítica, quando acontece que um determinado projeto de mecanismo ele não é tão simples assim e vai precisar de algumas equações para você analisar a posição, velocidade e aceleração dele, então é necessário a gente partir para uma análise analítica, né? E resolver analiticamente esse problema. Então, por exemplo, a síntese dimensional gráfica, né, de mecanismos, que é esse capítulo 3. Aqui nós temos uma embobinadora de papel, tá certo? Então, nesse caso aqui, foi pedido para ser substituído esse atuador aqui hidráulico, pneumático, por um mecanismo, né? Então, aqui já foi dito que é projetar um mecanismo de juntas pinadas, tá certo? E que existem algumas condições para isso, nesse caso aí, né? Então, é que esse balancim, né, para esse mecanismo, ele vai rotacionar o balancim e o elo em V aqui, ó, pelo ângulo de 90 graus, não é isso? Então, ele vem para cá e volta. Então, esse elo aqui em V, tá certo? E uma condição é que os pivôs fixos, o mais próximo possível da estrutura. Então, ele tem que ficar aqui, ó, manter o mais próximo possível aqui da estrutura, esse balancinho aqui. Então, é verificar que tipo de mecanismo eu posso substituir esse atuador. Um mecanismo simples de 4 barras, pode ser, que é o tipo de mecanismo mais simples possível. Bem, os mecanismos eles também são classificados de acordo com o caminho ou trajetória, função e movimento que eles ocupam, tá certo? Então, no caso aqui, um mecanismo de geração de caminho. Então, quando a gente pensa em mecanismo, né, um mecanismo já vem à cabeça um mecanismo de 4 barras, tá? Mas existem M6 e outros tipos. E também são mecanismos simples, né? Não necessariamente da área industrial, mas também um mecanismo, por exemplo, como esse aqui, que é o mecanismo de mira de telescópio. Então, essa parte aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 barras. E ao fechar e abrir, esse ponto aqui, né, o mecanismo, ele executa o quê? Uma trajetória, tá certo? Mas de quê? É definido como um controle de um ponto no plano, né? E segue uma trajetória. Então, esse ponto aqui, quando ele fecha e quando ele abre. Então, esse mecanismo de mira de telescópio, ele é classificado como mecanismo de geração de caminho ou trajetória. Então, é um ponto que se desloca no plano. Existem também os mecanismos de geração de função. Então, aqui nós temos um mecanismo de ajuste de um termostato. Então, um termostato, ele é um equipamento que ele controla a temperatura de um ambiente, né? Ele regula e controla. Então, ele mede essa temperatura do ambiente e, de acordo com a faixa de temperatura que foi ajustado, então, ele vai trabalhar nessa faixa de temperatura. Se ele passar dessa faixa, então, o contato, ele vai fechar ou abrir um contato elétrico para quê? Para ligar ou desligar o compressor, tá? Então, aqui é um mecanismo, tá? Onde essa parte aqui da alavanca, do parafuso, do assento da mola e da mola, né? Ele equivale aqui à parte mecânica. Então, ele é um mecanismo que gera o quê? Uma função.
Outro tipo também de classificação dos mecanismos é de geração de movimento, tá? Então, aqui é um exemplo bem típico, onde nós temos uma pá de escavadeira, né? Então, ela assume posições como cavar, recolher e despejar a terra escavada. E aqui, ela vai descrever uma linha. Então, se imaginássemos uma ponta aqui de um lápis, então essa pá aqui, ela vem daqui até aqui embaixo. Isso aqui ela descreve uma linha. Então, no caso aqui, como ela descreve uma linha, né, do movimento, então ela é classificada como um mecanismo de geração de movimento. Bem, as condições limitantes, como a gente falou anteriormente, eles são bem importantes e é uma das técnicas de síntese manual, gráfica e dimensional, né? Elas são maneiras rápidas para obter soluções simples para um problema de movimento. Então, por exemplo, posições de pontos mortos, né? Ou singularidades. Então, ele estuda todas as posições, o comportamento do mecanismo entre as posições. Ou seja, nessa figura aqui, né? Então, nós temos aqui um mecanismo de 4 barras, né? Manivela seguidor, onde o mecanismo de 4 barras ele está aqui, ó, nos elos O2, C, D e O4, ele é o mecanismo de 4 barras, certo? Então, como ele é seguidor de 2 posições, ele vai ter 2 posições limites dele, tá? Então, vai ser o quê? Quando essa barra aqui em vermelho, O2, C2 e D2, tá? D2 vai chegar aqui na ponta, é uma extremidade máxima de movimento dele. A outra posição, quando a gente girar mais a manivela, tá? O link 2, né? O elo 2. Então, ó, O2, C1 e D1. Então, nessa posição aqui, da linha preta, então ele vai estar, o ponto D1 vai estar na outra posição extrema, certo? Então, nesse caso aqui, nós teremos aqui os pontos mortos, onde tem D1 e D2. São as posições extremas, ou seja, quando o ponto D, ele está com a velocidade angular 0. Né? Então, ele está ali, vamos dizer, ele para aqui, o mecanismo, e para aqui do outro lado. Tá certo? Então, nesse caso aí, o ponto morto, ele vai verificar o quê? As condições limites do movimento. Mas ele só é indesejável se ele impedir o seu mecanismo de chegar de uma posição desejada a uma outra posição, tá certo? Mas ele é importante para a gente verificar essa condição dele, né? Dos pontos limites. Então, os pontos mortos também tem que ser verificado. Então, vamos dizer que você esteja projetando um mecanismo e é interessante você verificar também o movimento, né? Durante o movimento desse mecanismo, não exatamente nas posições finais. Por quê? Na prática, ele pode, por exemplo, uma parte do mecanismo tocar em outra parte da máquina, que não seja interessante, que não seja possível. Então, é importante esse estudo das condições limites. Aqui a gente pode ver, ó, o movimento do que a gente acabou de falar, né? Então, um movimento de um mecanismo de 4 barras, ele nas posições limites, tá? E o que é bem interessante aqui, essa posição limite, né? Essas duas posições limites aqui, os pontos mortos, vai acontecer quando? Quando o elo 2 e o elo 3, eles estão colinearmente, tá certo? Mantidos aqui, em colinearidade, ou seja, eles estão alinhados em uma posição, aqui, ó, tá certo? Então, ele vai chegar aqui nesse ponto, e ele vai estar ali, ó, colinearmente, né, nessa posição, e aqui também, aqui no caso, sobrepostos, não é isso? Tá? E nessa posição aqui, ó, no outro ponto, ele vai estar onde? Ele vai estar estendido, tá ok? Então, só vai acontecer esses pontos mortos quando o elo 2 e o 3, eles estão colineares. Bem, a determinação do ângulo de transmissão, que é o μ. Então, é outro teste útil.
que pode ser aplicado ao projeto de mecanismo para julgar a sua qualidade, ou seja, é a medição do ângulo de transmissão. Então, ele pode ser feito analiticamente ou graficamente. Então, você desenha o mecanismo de 4 barras e depois, com o transferidor, você mede. Tá? Então, é uma medida de qualidade de força e velocidade de transmissão da conexão. Então, aqui nessas figuras, vamos observar aqui o mecanismo de 4 barras, os links, e nessa posição aqui, né, nesse ponto, item B aqui, a gente tem um torque aqui, né, fornecido. Aqui é uma manivela, né, temos um motor aí, uma velocidade constante, né, e antes de qualquer movimento ocorrer, isso causa uma força colinear, estática, né, F34, aplicada pelo elo 3 ao elo 4 no ponto D. Então, as suas componentes tangencial e radial ao elo 4. Tá? Então, F34T e F34R. Elas estão decompostas, né, respectivamente, paralelamente e tangencialmente aqui. Então, o ideal seria o quê? Que todo esse T2 aqui, né, essa quantidade aqui de torque, seja transferido, né, para que, né, produzisse o torque de saída no elo 4, né? Mas o que acontece aí? Apenas a componente Ft, ela vai gerar esse torque, né, no elo 4. A componente radial, o que é que está acontecendo aqui? Ela vai fornecer somente o que? Tração ou compressão nesse elo, né? Então, ele só, na verdade, aumenta o atrito e não contribui para o torque, né, de saída. Então, o valor ideal desse Mi aqui, ele seria o quê? Um ângulo de 90 graus, não é isso? Então, onde eu teria aqui o Ft no valor máximo, né? E a radial seria 0. Bem, mas o que acontece isso na prática? Na prática, a gente vai adotar aqui um ângulo de transmissão mínimo acima de 40. Então, esse aí é um bom valor aí, né, para demonstrar um movimento suave e uma boa transmissão de forças. Então, o ideal é que seu mecanismo seja projetado, você vai calcular esse ângulo de transmissão e que ele dê um valor acima de 40 graus. Bem, na síntese dimensional de um mecanismo de 4 barras, você pode utilizar o método gráfico para até 3 posições. Então, o que é que a gente vai precisar para isso? Simplesmente de régua, compasso, transferidor e desenhar esse mecanismo e avaliar toda essa parte gráfica dele, né? Nesse momento que nós estamos, utilizar às vezes um CAD seria até difícil, né? Mas através desse método gráfico a gente pode projetar do mesmo jeito. Bem, outro tipo de mecanismo bem interessante é o mecanismo chamado mecanismo de retorno rápido, né? Porque em muitas aplicações de projetos de máquinas, eles necessitam de uma diferença de módulos de velocidade entre seu movimento de avanço e de retorno, né? Então, no caso, no avanço, será executada uma tarefa, né? Realizada uma atividade. E o retorno, ele deverá ser o mais rápido possível, para que o máximo de tempo seja disponível para o trabalho. Então, muitos arranjos, eles fornecem essa característica. Então, por exemplo, vocês conhecem uma plana limadora. Então, ele tem esse tipo de mecanismo na máquina, tá certo? Aqui eu coloquei para a gente fazer uma comparação, tá? Do mesmo mecanismo, né? Vamos dizer, o mecanismo de 4 barras. Aqui é o mecanismo, a construção do método, e aqui a construção do método com retorno rápido, e aqui é sem o retorno rápido. Tá? Então, aqui a gente pode observar o seguinte: por que isso acontece, né? Bem, se a gente observar aqui, o centro O2, como ele é determinado a partir dessa corda aqui, né? B1, B2 estendida, ó, ele fica aqui em cima da corda B1, B2. Então, ele fica aqui desse jeito aqui. Quando a corda, quando o ângulo, né? Essa manivela aqui, ela gira, né?
Então, ele gira de 180 graus iguais, né, para o movimento. Então, ele gira de um lado, em um extremo, e no outro extremo. Então, ele varre aqui, né, 180 graus de um lado e para outro. Então, esse tempo igual, né, esse ângulo igual, ele vai gerar o avanço e o retorno, esse tempo igual, para que esse seguidor ele se movimente. Tá? No caso aqui do movimento de avanço, né, e retorno rápido, né, o que vai acontecer? Esse centro O2, ele vai estar deslocado de um ângulo delta, que é o ângulo de construção. Então, o que acontece? Eles vão ter ângulos diferentes, então vão ter tempos diferentes também, tá? Então, numa posição, ele vai ter o avanço, ele pode ter o avanço rápido, né, se você girar o contrário aqui. E, geralmente, ele vai ter o quê? O retorno rápido, é o que a gente quer. Então, esses tempos diferentes vai ocasionar isso, né? Esse avanço rápido, esse retorno rápido. E essa relação de tempo, que é entre alfa e beta, que é esses ângulos aqui, ó, que a manivela vai girar, ele vai ter aqui alfa mais beta igual a 360. Ou seja, essa relação aqui, ele vai poder ser definida, tá? E pelo método gráfico, do jeito que tá aqui, ó, aqui já é o mecanismo de retorno rápido, tá? Então, diferente aqui, ó, sem retorno rápido, tá certo? Então, do jeito que tá aqui, ele pode ser usado, esse método gráfico, para uma relação até de 1 para 1,5, tá? Então, você pode utilizar. No caso aqui, o exemplo, ele é para de 1 até 1,15. Então, até 1,25 no caso. Então, esse é o exemplo 9, que depois fica aí para depois vocês poderem fazer ele, né, graficamente, tá certo? Então, no nosso livro texto, tá lá para vocês fazerem aqui esse mecanismo, tá? De retorno rápido, ok? Só comparando, que ele é o mesmo mecanismo do exemplo 1, sem retorno rápido, né? Com os tempos iguais, para avanço e para retorno do seguidor, ok? Bem, gente, obrigada, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.